Você foi ensinado a confiar na sua mente, a acreditar que ela sabe o caminho, que ela te protege, que ela te guia. Mas me diga, se a sua mente realmente soubesse o caminho, por que ela te faz sentir perdido, mesmo quando tudo está aparentemente certo? Eu sou chamado de monge sábio, mas nem sempre fui assim. Houve um tempo em que minha própria mente era um labirinto sem saída. Pensamentos se acumulavam como nuvens pesadas, cada um prometendo uma resposta, e cada um me levando mais fundo na confusão. Eu acreditava em todos eles. Cada medo, cada dúvida, cada julgamento pareciam verdade, pareciam eu. Você já percebeu isso em si mesmo? Como um pensamento surge e, sem perceber, você já está dentro dele, como se não houvesse espaço entre você e aquilo que você pensa. Um dia, ainda jovem, procurei meu mestre. Eu disse a ele: minha mente não para. Ela cria problemas onde não existem, e mesmo quando tudo está bem, eu sinto que algo está errado. Ele apenas me observou, em silêncio, e depois perguntou algo que, na época, me pareceu estranho. Mostre-me essa mente que não para. Fiquei confuso. Como assim mostrar? Ela está aqui, pensei. Está em mim. Sou eu. Mas então ele repetiu: se ela é real como você acredita, então deve poder ser encontrada. Mostre-me onde ela está. Naquele momento, algo quebrou. Pela primeira vez, eu não soube responder. E naquele não saber, surgiu um pequeno espaço, um silêncio, que eu nunca havia notado antes. É sobre esse espaço que vamos caminhar juntos hoje. Mas antes de continuar, se você sente que esse tipo de reflexão te toca de alguma forma, se existe em você uma curiosidade silenciosa sobre o que realmente é a mente, considere permanecer comigo até o final. Não como alguém que busca respostas rápidas, mas como alguém disposto a observar. Agora me diga, quando um pensamento aparece, ele pede sua permissão? Ou simplesmente surge? E quando ele vai embora, você decide isso? Ou ele apenas desaparece? Se você observar com atenção, vai perceber algo curioso. Pensamentos vêm e vão. Sensações vêm e vão. Emoções vêm e vão. Mas algo permanece. Algo silencioso. Algo que observa tudo isso. Você já percebeu isso? Ou ainda está tão ocupado com o conteúdo da mente que nunca olhou para aquilo que observa? Quando eu comecei a perceber isso, não foi libertador, foi desconcertante, porque se eu não sou meus pensamentos, então quem sou eu? E talvez essa seja uma das perguntas mais perigosas e mais libertadoras que um ser humano pode fazer. Nos dias que se seguiram, eu comecei a observar minha mente com mais atenção, não tentando controlá-la, não tentando silenciá-la, apenas observando. No início foi frustrante, porque parecia que quanto mais eu observava, mais caótica ela se tornava. Pensamentos antigos surgiam, memórias esquecidas voltavam, medos que eu nem sabia que existiam, apareciam. Eu voltei até meu mestre e disse: está piorando. Ele sorriu levemente e respondeu: não está piorando, você apenas está vendo o que sempre esteve aí. Isso mudou tudo. A maioria das pessoas não sofre porque a mente é caótica. Sofre porque nunca parou para ver o caos. Imagine viver em uma casa, cheia de objetos espalhados, poeira acumulada, cantos esquecidos, mas com as luzes sempre apagadas. Você pode até sentir desconforto, mas não sabe exatamente por quê. Agora imagine acender a luz. De repente tudo aparece. A bagunça, a desordem, o acúmulo. Você poderia dizer: a luz piorou tudo. Mas isso não seria verdade. Ela apenas revelou. A consciência funciona da mesma forma. Quando você começa a observar sua mente, não está criando caos, está iluminando. E aqui está algo importante, que poucos entendem. Observar não é o mesmo que reagir. Você pode ver um pensamento sem segui-lo. Pode sentir uma emoção sem se perder nela,
Pode perceber um impulso sem agir automaticamente. Mas isso exige algo raro: presença. Diga-me, quando foi a última vez que você esteve totalmente presente, sem estar preso no passado ou antecipando o futuro? A maioria das pessoas vive assim. O corpo está aqui, mas a mente está sempre em outro lugar. E isso cria uma fratura interna, uma divisão. Você já sentiu isso? Como se estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo distante da própria experiência? Durante anos, eu vivi assim. Mesmo nos momentos felizes, havia sempre uma sensação sutil de ausência. Como se eu nunca estivesse completamente ali, até que certo dia, enquanto caminhava com um dos meus discípulos, algo simples aconteceu. Ele tropeçou, nada grave, mas imediatamente começou a se culpar. Eu sempre erro. Eu sou desatento. Eu nunca faço nada certo. Eu o observei e perguntei: o que realmente aconteceu? Ele respondeu: eu tropecei. Então eu disse: não, isso foi o fato, mas o sofrimento começou depois. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, ele começou a ver. O evento foi simples, o sofrimento foi construído. E isso acontece com você, todos os dias. A vida apresenta um momento, a mente cria uma história, e você acredita nela. Mas e se você começasse a perceber isso em tempo real? E se, ao invés de se perder na história, você observasse a construção dela? Esse é o início de algo profundo. Não é ainda liberdade, mas é o começo. Porque quando você vê claramente, você já não está completamente preso. Há algo que começa a acontecer quando você observa sua mente por tempo suficiente. No início, você vê apenas o caos. Depois, você começa a notar padrões. E então, algo ainda mais sutil surge. Você percebe que muitos dos seus pensamentos não são exatamente seus. Eles parecem seus, soam como você, usam sua voz interna. Mas e se você observar com cuidado, vai notar que eles já estavam lá, antes mesmo de você questioná-los. Você já teve um pensamento, e logo em seguida, outro pensamento julgando o primeiro, como se existissem camadas dentro de você. Eu não sou bom o suficiente. E então, por que estou pensando isso? Quem pensou o primeiro? E quem observou o segundo? Fique um momento com isso. Não precisa responder. Apenas sinta a estranheza da pergunta. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava organizar minha mente, corrigir pensamentos, substituir os negativos por positivos, controlar, melhorar. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais cansado eu ficava. Até que, certo dia, meu mestre me levou até um lago. Era cedo. A água estava agitada pelo vento, ondas pequenas, mas constantes. Ele me pediu: olhe para a superfície. Eu disse: está distorcida, não consigo ver meu reflexo. Então ele disse: espere. Aí nós ficamos em silêncio, sem fazer nada, sem tentar mudar o lago. Aos poucos, o vento diminuiu, as ondas começaram a suavizar, e então, a superfície ficou calma, clara, refletindo tudo com precisão. Ele então me perguntou: você acalmou a água ou apenas parou de interferir? Naquele momento, algo se encaixou dentro de mim. A mente funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta forçá-la a ficar em silêncio, mais agitada ela se torna. Mas quando você para de interferir, quando você apenas observa, sem lutar, sem seguir, sem rejeitar, ela começa a encontrar seu próprio equilíbrio. Isso não acontece rápido, e não acontece porque você quer, mas acontece. Hoje, a ciência começa a tocar levemente nesse território. Alguns estudos sobre atenção e consciência mostram que, quando você observa seus pensamentos sem reagir, há uma redução na atividade de áreas ligadas à reatividade emocional automática. Como se o cérebro, aos poucos,
parasse de disparar respostas impulsivas o tempo todo. Mas você não precisa entender isso cientificamente. Você pode experimentar agora. Feche os olhos por um instante, se estiver confortável, e observe o próximo pensamento que surgir. Não escolha, não crie, apenas espere. Ele virá. E quando vier, não faça nada com ele. Não continue, não lute, não analise, apenas veja. E então, observe o que acontece depois. Há um pequeno espaço, antes do próximo, quase imperceptível, mas está lá. Esse espaço é mais importante do que qualquer pensamento. Foi ali que minha jornada realmente começou. Não quando encontrei respostas, mas quando percebi que não precisava correr atrás de cada pensamento como se ele fosse verdade. E ainda assim, mesmo depois de perceber isso, algo dentro de mim resistia. Porque existe uma parte da mente que não quer ser observada. Ela prefere controle. Ela prefere certeza. Ela prefere histórias fechadas. Observar abre espaço, e espaço pode parecer vazio. E o vazio, para a mente, é desconfortável. Você já sentiu isso? Aquele impulso de pegar o celular sem motivo, de preencher o silêncio, de buscar distração. Mesmo quando não há necessidade? Isso não é aleatório. É uma fuga, mas não uma fuga do mundo. Uma fuga de si mesmo. Lembro de um discípulo. Ele era extremamente dedicado. Praticava todos os dias. Sentava em silêncio por longos períodos, mas algo ainda o incomodava. Um dia ele me disse: "Quando eu paro, eu sinto um vazio estranho, como se algo estivesse faltando, como se eu fosse desaparecer." Eu apenas perguntei: "E se você não estiver desaparecendo, mas apenas deixando de se distrair?" Ele ficou em silêncio. Um silêncio mais profundo do que o habitual. E então, algo mudou em seu olhar. Não completamente, mas o suficiente. Porque naquele momento, ele não encontrou uma resposta. Ele encontrou uma experiência. E isso é diferente. Respostas acalmam a mente por um tempo. Experiências transformam a forma como você vê tudo. E é isso que estamos fazendo aqui. Não acumulando ideias, mas aprendendo a olhar com mais calma, mais honestidade, menos pressa. Então me diga, quando foi a última vez que você apenas observou sua própria mente, sem tentar mudar nada? Talvez seja agora. E talvez isso seja mais importante do que você imagina. Existe um momento na jornada interior em que observar já não é mais confortável. No começo, há até uma certa curiosidade, uma sensação de descoberta, como se você estivesse finalmente vendo algo novo. Mas depois, quando a observação se aprofunda, você começa a encontrar coisas que preferiria não ver. Pensamentos repetitivos, medos antigos, sensações que você sempre evitou e, principalmente, um tipo de inquietação silenciosa, que não tem nome. Ela não grita, não se impõe, mas está sempre lá, no fundo. Você já percebeu isso? Mesmo em momentos tranquilos, existe algo sutil, como uma leve tensão, como se sua mente estivesse sempre esperando algo, ou evitando algo, mesmo sem saber o quê. Durante um período da minha vida, isso se tornou impossível de ignorar. Eu já havia aprendido a observar. Já conseguia não me perder em cada pensamento. Mas ainda assim, essa inquietação permanecia. Era como sentar à beira de um lago calmo e ainda sentir que algo se movia nas profundezas. Eu não entendia. E isso me incomodava mais do que o caos de antes. Porque antes havia barulho. Agora havia silêncio. E dentro desse silêncio, algo não resolvido. Foi então que decidi me afastar. Por um tempo, deixei o mosteiro. Caminhei sozinho.
sem direção definida. Não porque eu estava perdido, mas porque algo em mim precisava ser visto. Sem distrações. Dias se passaram, depois semanas. E quanto mais o ambiente externo ficava simples, mais o interno se tornava evidente. Não havia tarefas, não havia conversas, não havia distrações, só presença. E foi nesse espaço que percebi algo que nunca tinha notado com clareza antes. A mente não se move apenas por pensamentos, ela se move por uma sensação constante de quase. É quase completo, quase satisfeito, quase em paz, mas nunca totalmente. É como se existisse sempre uma pequena lacuna, um espaço que parece precisar ser preenchido. Você sente isso? Talvez não o tempo todo, mas em momentos específicos, quando você conquista algo e pouco depois a sensação desaparece. Quando você alcança um objetivo e logo surge outro. Quando tudo está aparentemente bem, mas ainda assim há uma leve insatisfação. Isso não é falha, isso é padrão. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando preencher essa lacuna, sem perceber que ela não funciona assim. Elas buscam mais experiências, mais conquistas, mais distrações, mais validação. Mas a sensação retorna, sempre, porque o problema nunca foi o que faltava fora. Era a forma como a mente se relacionava com o que já está aqui. Lembro de uma noite específica, durante esse período sozinho. Eu estava sentado sob uma árvore. Nada de especial havia acontecido naquele dia. Nenhuma grande realização, nenhuma revelação. Apenas um dia comum. E ainda assim, aquela inquietação estava lá, sutil, mas presente. Pela primeira vez, eu não tentei afastá-la. Não tentei entender, não tentei resolver. Eu apenas permaneci com ela, sem fugir. No começo, foi desconfortável. Como encarar algo que você sempre evitou? Mas então, algo inesperado aconteceu. A sensação começou a mudar. Não porque desapareceu, mas porque minha relação com ela mudou. Ela deixou de ser um problema e se tornou apenas mais uma experiência. Como um som distante, como o vento passando, como um pensamento que vem e vai. E naquele momento, pela primeira vez, não havia necessidade de preencher nada. Não porque tudo estava perfeito, mas porque nada precisava ser diferente. Isso não durou para sempre, mas deixou uma marca. Porque depois disso, eu nunca mais consegui acreditar completamente na ideia de que algo estava faltando. E talvez isso esteja acontecendo com você agora, de uma forma muito sutil. Talvez essa sensação de falta não seja um erro a ser corrigido, mas um convite, não para buscar mais, mas para observar melhor. Porque às vezes, o que parece vazio é apenas um espaço que você ainda não aprendeu a habitar. E quando você aprende, esse espaço deixa de assustar e começa a sustentar. Agora me diga, sem pressa e com honestidade, o que acontece quando você para de tentar preencher esse espaço por apenas alguns instantes? Não precisa responder com palavras, apenas observe. Porque a resposta não está na mente. Ela começa no silêncio. E nós estamos apenas no começo. Há algo curioso que começa a acontecer quando você para de fugir de si mesmo. No início, você acredita que está apenas observando pensamentos. Depois, percebe emoções. Mas então, algo mais profundo começa a emergir. Não é um pensamento, não é exatamente uma emoção. É uma sensação crua, direta, sem forma clara. E ela não pede explicação, ela apenas está. Muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca permitir que essa camada venha à superfície. Porque quando ela surge, a mente imediatamente tenta rotular. Isso é ansiedade, isso é tristeza. Isso é algo que precisa ser resolvido. Mas e se, por um instante, você não nomeasse?
Você já tentou sentir algo, sem colocar um nome, sem transformar em história? Porque no momento em que você nomeia, você cria distância. E às vezes, essa distância impede que você realmente veja. Lembro de um discípulo. Ele chegou até mim em um estado que poucos conseguem esconder. Não era desespero visível, não era choro. Era algo mais silencioso, mais pesado. Ele disse: "Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que tudo perdeu o sentido." Eu não respondi imediatamente, apenas permaneci com ele, porque há momentos em que qualquer resposta é uma interrupção. Depois de um tempo, perguntei: "Quando essa sensação começou?" Ele pensou, tentou lembrar e respondeu: "Eu não sei. Acho que sempre esteve aqui, mas eu nunca parei para perceber." Isso acontece mais do que você imagina. Muitas das coisas que você sente hoje não começaram hoje. Elas apenas não tinham espaço para aparecer antes. Porque sua vida estava cheia, cheia de tarefas, cheia de distrações, cheia de movimento. Mas quando você desacelera, quando você começa a observar, quando o ruído diminui, o que estava escondido encontra espaço. E isso pode assustar, porque parece que algo novo surgiu. Mas não é novo. É antigo, silencioso e paciente, esperando apenas ser visto. Voltei minha atenção para aquele discípulo e disse algo que ele não esperava. "Não tente entender isso ainda." Ele franziu a testa, confuso. "Mas se eu não entender, como vou resolver?" Eu respondi com calma: "Nem tudo o que você sente precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam ser sentidas." Ele ficou em silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio mais presente, porque pela primeira vez, ele não estava tentando fugir da experiência. E foi ali o que algo começou a mudar. Não de forma dramática, não como uma transformação instantânea, mas como um leve deslocamento interno, de resistência para a presença. Você entende a diferença? Resistir é tentar mudar o que está acontecendo. Presença é permitir que aconteça, enquanto você observa. E essa mudança, por menor que pareça, altera completamente a experiência. Porque o sofrimento, muitas vezes, não está na sensação em si, mas na luta contra ela. Isso não é uma ideia. Se você observar com cuidado, vai ver isso acontecendo em tempo real. Quando uma sensação desconfortável surge, o que vem logo em seguida? Uma tentativa de escapar, de distrair, de resolver, de controlar. E essa tentativa cria tensão. Uma segunda camada, e então uma terceira. E de repente, algo simples se torna pesado. Mas e se, por um momento, você não adicionasse nada, se apenas deixasse a experiência existir sem intervenção? Não como alguém passivo, mas como alguém atento. Isso exige coragem, mais do que parece, porque você está indo contra um padrão que foi reforçado por anos, o padrão de evitar, de corrigir, de fugir. Mas aos poucos, quando você permanece, algo começa a se revelar. A sensação muda, não porque você fez algo com ela, mas porque ela nunca foi fixa. Ela se transforma, se dissolve, se reorganiza, e você começa a perceber algo essencial. Nada dentro de você permanece exatamente como está. Tudo se move. Mesmo aquilo que parece sólido está em fluxo. Naquela noite, o discípulo não encontrou respostas, mas encontrou algo mais valioso. Ele percebeu que podia permanecer com o que sentia, sem ser destruído por isso. E isso mudou a relação dele com a própria mente. Não completamente, não de uma vez, mas o suficiente para que ele parasse de lutar contra si mesmo o tempo todo. E talvez isso seja mais próximo do que você precisa agora, do que qualquer resposta pronta. Não mais explicações, mas mais presença.
Então eu te pergunto, com cuidado, sem pressa, o que existe dentro de você neste momento que você tem evitado sentir? Não precisa mudar, não precisa entender, apenas permaneça por um instante. Porque às vezes, o que você está procurando fora já começou a se mostrar dentro, mas você ainda não ficou tempo suficiente para perceber. E essa percepção não vem com esforço, ela vem com permanência. E nós vamos continuar aprofundando isso juntos. Existe um ponto na jornada em que você percebe que não está apenas observando a mente, você está sendo confrontado por ela. Não de forma agressiva, não como um ataque, mas como um espelho. E esse espelho não mostra apenas o que você gosta de ver. Ele revela padrões, revela repetições, revela movimentos internos que parecem acontecer sozinhos. Você já percebeu isso? Como certas emoções retornam, mesmo quando as circunstâncias mudam? Como alguns pensamentos parecem ter raízes profundas, voltando, de novo, e de novo, mesmo depois de você tentar resolvê-los. É como caminhar por um caminho e, sem perceber, voltar sempre ao mesmo lugar. E durante um período, isso começou a ficar muito claro para mim. Eu já não estava tão envolvido com pensamentos superficiais. Já havia algum silêncio, algum espaço, mas ainda assim, certos estados internos retornavam. Uma inquietação específica, uma sensação de não estar completamente em paz. E o mais estranho é que não havia um motivo claro. Nada estava errado no mundo externo. E ainda assim, algo dentro de mim permanecia em movimento. Foi então que comecei a observar, não apenas o que surgia, mas como surgia. E isso mudou completamente a forma como eu via a mente, porque percebi que não era aleatório. Havia um padrão, um ciclo. Um estímulo sutil gerava uma sensação. Essa sensação gerava um pensamento. O pensamento gerava uma reação. E a reação reforçava o padrão inicial. E tudo isso acontecia em segundos, sem que eu percebesse. Você já notou algo assim em si mesmo? Um pequeno incômodo que rapidamente vira uma história? Uma sensação leve que se transforma em preocupação? Um pensamento simples que vira um diálogo interno inteiro? Isso não é falta de controle. É condicionamento. A mente aprende padrões, repete caminhos, cria atalhos. E quanto mais você reage da mesma forma, mais forte esse caminho se torna. Hoje, alguns estudos da neurociência chamam isso de circuitos habituais. Caminhos neurais que se reforçam com repetição. Mas você não precisa de termos técnicos para ver isso. Basta observar com atenção. Porque quando você começa a ver o padrão, algo muito importante acontece. Você cria espaço. E nesse espaço, existe uma possibilidade que antes não existia. A possibilidade de não reagir automaticamente. Não porque você está se forçando, mas porque você viu com clareza. E quando há clareza, a repetição começa a perder força. Lembro de um período específico em que um desses padrões ficou impossível de ignorar. Era algo simples, mas constante. Sempre que eu estava sozinho por muito tempo, surgia uma sensação de desconforto. Não era medo, não era tristeza. Era algo mais sutil. Uma espécie de agitação interna, como se algo estivesse errado, mesmo quando não estava. Durante muito tempo, eu tentei resolver isso. Busquei respostas, analisei, refleti, mas nada mudava. Até que em um momento de exaustão, eu simplesmente parei. Parei de tentar entender, parei de tentar corrigir e apenas observei. A sensação veio, como sempre, mas dessa vez eu não segui o padrão. Não criei história, não tentei sair. Apenas fiquei e algo inesperado aconteceu. A sensação mudou. Não desapareceu imediatamente, mas começou a se transformar.
como uma onda que atinge o pico e depois, naturalmente, recua. E ali, eu vi com clareza. O problema nunca foi a sensação. O problema era o ciclo que vinha depois, a construção, a repetição, a identificação. E quando isso não acontecia, a sensação não tinha onde se sustentar. Ela surgia, se movia e se dissolvia. Simples assim, mas não fácil. Porque isso exige presença real, não aquela presença superficial em que você ainda está esperando que algo mude, mas uma presença que não exige mudança. Você entende a diferença? Uma observa, esperando o resultado. A outra apenas observa. E essa segunda transforma. Não porque você está tentando transformar, mas porque você saiu do ciclo. E talvez isso esteja mais próximo da sua experiência do que parece. Talvez existam padrões em você agora, se repetindo, quase automaticamente. E talvez você tenha passado tanto tempo tentando resolvê-los que nunca parou para vê-los completamente, sem interferência, sem julgamento, sem pressa. Hoje então me diga, com honestidade, existe algo em você que se repete, mesmo quando você tenta mudar? Algo que volta, mesmo depois de você acreditar que já superou? Não tente responder agora, apenas observe. Porque quando você vê o padrão com clareza suficiente, ele começa a perder o poder de te conduzir. E esse é um dos primeiros passos reais em direção a uma liberdade mais profunda. Não uma liberdade baseada em controlar a mente, mas em não ser levado por ela o tempo todo. E nós ainda vamos mais fundo, muito mais fundo. Existe um momento em que você começa a perceber que não são apenas os pensamentos que se repetem, mas a forma como você se percebe dentro deles. Como se em cada experiência houvesse sempre uma posição fixa, um lugar de onde você sente, pensa, reage. E esse lugar parece ser você. Mas observe com cuidado. Esse você é sempre o mesmo? Ou ele muda dependendo do momento? Você já percebeu como em um dia você se sente confiante, claro, seguro, e em outro, a mesma mente parece insegura, confusa, cheia de dúvida? O que mudou? Foi o mundo? Ou foi a forma como você está se percebendo dentro dele? Durante muito tempo, eu acreditava que precisava estabilizar isso, encontrar uma versão fixa de mim mesmo. Algo sólido, constante, imutável. Mas quanto mais eu buscava isso, mais escorregadio parecia. Porque toda vez que eu achava que tinha encontrado quem eu era, algo mudava. Uma nova experiência, uma nova emoção, um novo contexto. E aquela identidade já não servia mais. Isso era frustrante, porque a mente gosta de estabilidade, gosta de definir, gosta de concluir. Mas a experiência direta não funciona assim. Lembro de um dia em que um discípulo se aproximou de mim com um olhar inquieto. Pois lhe disse: "Eu sinto que estou mudando o tempo todo, e isso me assusta. Eu não sei mais quem eu sou." Eu o convidei para caminhar. Fomos até um pequeno rio que passava perto do mosteiro. A água fluía constantemente, sem parar, sem se repetir. Eu perguntei: "Você consegue encontrar o mesmo rio neste exato momento?" Ele olhou, pensou e respondeu: "Não, a água já é outra." Então eu disse: "E ainda assim, você o chama pelo mesmo nome?" Ele ficou em silêncio. Porque naquele instante, algo começou a se abrir. O nome permanece, mas a realidade está sempre mudando. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Você carrega um nome, uma história, uma identidade. Mas se observar com atenção, vai perceber que a experiência que você chama de eu está sempre se transformando. Sensações mudam, pensamentos mudam, estados emocionais mudam. E ainda assim, há uma tentativa constante de manter tudo fixo. Você já sentiu isso?
A necessidade de ser alguém definido, de ter certeza sobre quem você é, de manter uma imagem estável, isso parece natural, mas também é fonte de tensão, porque você está tentando fixar algo que, por natureza, se move. E quanto mais você tenta segurar, mais esforço é necessário, e esse esforço cansa. Durante minha própria jornada, houve um momento em que isso ficou insustentável. Eu já não conseguia mais sustentar uma ideia fixa de mim mesmo. Tudo parecia em fluxo, e por um tempo, isso gerou medo. Porque sem uma identidade clara, surge uma pergunta silenciosa. Se nada disso é fixo, então o que eu sou? Não responda isso agora. Apenas perceba o impacto da pergunta. Porque ela não busca uma resposta imediata. Ela abre um espaço onde certezas antigas começam a enfraquecer. E nesse espaço, algo novo pode ser visto. Mas antes que isso aconteça, há um momento delicado. Há um momento em que a mente tenta reagir. Ela tenta reconstruir rapidamente uma nova identidade, uma nova definição, um novo eu, porque o desconhecido gera desconforto. Mas se você permanecer, sem correr para preencher esse espaço, algo muito sutil começa a acontecer. Você começa a perceber que talvez não precise de uma definição tão rígida, que talvez a estabilidade que você busca não esteja em fixar quem você é, mas em perceber aquilo que não muda, mesmo quando tudo muda. Isso não é um conceito, é algo que pode ser observado. Agora, enquanto você escuta essas palavras, pensamentos podem surgir, sensações podem aparecer. Talvez alguma emoção leve esteja presente, mas algo está apenas observando tudo isso, sem mudar, sem esforço, sem necessidade de definição. Você já percebeu isso? Esse ponto silencioso que não precisa se afirmar para existir? Durante muito tempo, eu ignorei isso, porque parecia simples demais. Mas foi justamente nesse simples que encontrei algo que não dependia de mudança. Não era uma ideia, não era uma identidade, era presença. E quanto mais eu descansava nisso, menos necessidade havia de me definir o tempo todo. Menos esforço, menos conflito. Isso não significa que as mudanças pararam. Elas continuam, mas já não há a mesma resistência. Porque não há mais a mesma necessidade de transformar cada experiência em algo pessoal. E talvez isso comece a fazer sentido para você agora, não como uma conclusão, mas como uma possibilidade. Então me diga, sem tentar responder rapidamente, quem você é. Quando não está tentando ser alguém, permaneça um instante com isso, porque essa pergunta não fecha. Ela abre, e nós vamos continuar caminhando dentro dessa abertura. Houve um período em que um discípulo me procurava todos os dias ao entardecer. Ele se sentava à minha frente com os olhos cansados e dizia: minha mente não para. Eu tento meditar, mas só encontro mais pensamentos. Quanto mais eu tento controlar, pior fica. Talvez você já tenha sentido isso também. A sensação de estar preso dentro da própria cabeça, como se houvesse um ruído constante que nunca se cala. Naquele dia, em vez de responder imediatamente, eu apenas apontei para o lago à nossa frente. A água estava agitada. Pequenas ondas se formavam com o vento leve. E eu perguntei a ele: você consegue ver o fundo do lago agora? Ele respondeu: não, a água está em movimento. Então esperei, em silêncio. Alguns minutos se passaram. O vento diminuiu. As ondas começaram a desaparecer, lentamente. E então eu perguntei novamente: e agora? Ele olhou com mais atenção e disse: agora sim, consigo ver através da água. Então eu disse algo que ele nunca esqueceu. A mente funciona da mesma forma. Você não vê com clareza porque está tentando forçar a água a ficar parada. Perceba isso com cuidado. A maioria das pessoas acredita que precisa controlar a mente para encontrar paz.
mas o próprio esforço de controle. É o vento que agita o lago. Você tenta empurrar os pensamentos para longe, e eles retornam com mais força. Você tenta silenciar a mente, e ela responde com ainda mais ruído. Agora observe algo muito sutil. Quando você simplesmente observa, sem interferir, sem tentar melhorar, sem tentar consertar, algo começa a acontecer por conta própria. Os pensamentos ainda surgem, mas eles não se acumulam da mesma forma. Eles vêm e vão, como nuvens atravessando o céu. Um dos ensinamentos mais profundos que já ouvi e que foi transmitido desde os tempos de Siddhartha Gautama é simples, mas raramente compreendido. A mente não precisa ser controlada. Ela precisa ser compreendida. E compreender não é analisar, não é julgar, não é tentar mudar. É apenas ver, ver com clareza, ver com presença. Você já percebeu como um pensamento nasce? Tente lembrar. Ele não pede permissão. Ele simplesmente aparece. Uma imagem, uma lembrança, uma preocupação. E antes que você perceba, você já está dentro dele, vivendo aquela história, sentindo como se fosse real. Agora eu te faço uma pergunta, e não responda rápido. Observe primeiro. Quando um pensamento surge, ele é realmente você? Ou ele é apenas algo que aparece dentro de você? Houve uma noite em que eu caminhava sozinho pelo mosteiro. A lua refletia no chão de pedra, e o silêncio era tão profundo que parecia ter peso. Naquele momento, um pensamento surgiu. Uma memória antiga, algo que já havia acontecido muitos anos antes. E por alguns segundos, eu senti novamente aquela emoção, como se o passado tivesse voltado. Mas então, algo mudou. Em vez de continuar a história, eu parei e observei. Observei o pensamento como quem observa uma chama. E percebi algo curioso. Ele não tinha forma fixa. Ele se transformava, desaparecia e dava lugar a outro. Foi ali que compreendi de forma direta, não como ideia, mas como experiência, que os pensamentos não têm raiz sólida. Eles parecem reais, porque você entra neles, mas quando você apenas observa, eles perdem força. A neurociência moderna tem começado a tocar esse mesmo ponto, ainda que com outras palavras. Existe algo chamado Default Mode Network, uma rede do cérebro associada à construção constante de narrativas sobre o eu. É essa rede que cria histórias, que repete memórias, que projeta o futuro, que sustenta aquela sensação contínua de eu pensando. Mas quando você entra em estados de presença profunda, essa atividade diminui. E algo interessante acontece. Você continua consciente, mas sem o mesmo nível de narrativa interna, sem o mesmo peso, sem a mesma identificação. Percebe o que isso significa? Aquela voz constante na sua mente não é quem você é apenas um processo, um movimento, uma atividade. E aqui começa uma mudança silenciosa, mas poderosa. Se você não é os pensamentos, então você não precisa lutar contra eles. Você também não precisa acreditar em todos eles. Você pode apenas observar. Agora, neste exato momento, pare por alguns segundos e observe o próximo pensamento que surgir. Não tente criar, não tente impedir, apenas espere. Ele virá, e quando vier, olhe para ele como se fosse a primeira vez, sem julgamento, sem reação. Apenas veja. O que você percebe? Talvez pela primeira vez, você esteja começando a perceber algo que sempre esteve presente, mas nunca foi realmente visto. A mente não é o problema. O problema é a forma como nos relacionamos com ela. E essa relação pode ser transformada, silenciosamente, gentilmente, sem esforço. E à medida que você começa a ver isso com mais clareza, algo dentro de você começa a relaxar. Não porque os pensamentos desapareceram, mas porque você deixou de se prender a eles. E isso é apenas o começo. Há algo que poucos estão dispostos a aceitar.
mas que, quando compreendido, muda completamente a forma como você vive. Nem tudo deve ser resolvido agora. Vivemos como se o tempo estivesse sempre contra nós, como se cada instante exigisse uma resposta imediata, uma decisão rápida, uma mudança urgente. Mas observe com sinceridade. Quantas vezes a sua pressa trouxe clareza e quantas vezes ela apenas aumentou a confusão? Lembro-me de um jovem discípulo que chegou ao mosteiro com uma inquietação profunda. Ele queria respostas, queria evolução, queria paz, mas queria tudo isso rápido. Todos os dias ele me fazia perguntas diferentes. Todos os dias ele buscava uma nova técnica, um novo ensinamento, uma nova forma de chegar lá. Até que, em certo dia, ele disse com frustração: "Eu estou fazendo tudo, mas nada muda." Eu apenas sorri e levei ele até o jardim. Era início da manhã. O orvalho ainda repousava sobre as folhas e havia uma pequena árvore, ainda jovem. Eu perguntei a ele: "Você consegue ver essa árvore crescer?" Ele respondeu: "Não, é lento demais." Então eu disse: "Mas ela está crescendo." E existe um tipo de transformação que não acontece no ritmo da sua ansiedade. Ela acontece no ritmo da vida, e a vida não tem pressa. No caminho do Dharma, há um princípio silencioso que muitos ignoram. A paciência não é esperar, é confiar no processo enquanto nada parece acontecer. Você já percebeu como a mente reage quando algo demora? Ela se agita, ela duvida, ela cria histórias. Não está funcionando. Talvez eu esteja fazendo errado. Talvez isso não seja para mim. Mas essas vozes não vêm da clareza. Elas vêm da resistência ao tempo. Nos ensinamentos do budismo tibetano, há uma qualidade profundamente valorizada chamada Kshanti, a paciência consciente. Não é passividade, não é desistência, é a capacidade de permanecer estável, mesmo quando a mudança ainda não se revelou. E isso exige algo raro: confiança sem evidência imediata. Houve um inverno particularmente rigoroso em que ficamos isolados no mosteiro por muitos dias. A neve cobria os caminhos. O silêncio era quase absoluto. E naquele período, um dos discípulos começou a se inquietar. Ele dizia: "Estamos parados, não estamos avançando." Eu o levei até um ponto onde a neve havia começado a derreter, e sob ela, pequenos brotos surgiam, quase invisíveis, frágeis, mas vivos. Então eu disse a ele: "A transformação mais profunda acontece quando você acha que nada está acontecendo." Pare por um momento agora e olhe para a sua própria vida. Quantas coisas importantes cresceram em silêncio, sem anúncio, sem espetáculo, sem pressa. A mente quer progresso visível, mas a vida trabalha em profundidade. Existe também um ensinamento importante dentro da tradição contemplativa. Nem todo desconforto precisa ser eliminado imediatamente. Às vezes, ele precisa ser compreendido, sentido, atravessado. A psicologia moderna começa a reconhecer isso de forma clara. Evitar constantemente o desconforto enfraquece a mente, mas aprender a estar com ele fortalece algo muito mais profundo: a estabilidade interna. Você não precisa correr para resolver tudo. Você precisa aprender a permanecer. Há uma diferença sutil entre ação consciente e reação impulsiva. A reação nasce da pressa. A ação nasce da clareza. E a clareza quase sempre exige tempo, silêncio, observação. Nos ensinamentos atribuídos a mestres do budismo tibetano, há uma metáfora que gosto muito. A mente é como um cavalo selvagem. Se você puxar com força, ele resiste. Mas se você caminhar com presença, ele aprende a seguir. Você não doma a mente com força. Você caminha com ela, com paciência, com presença, com continuidade. Agora observe algo importante. A sua vida não está atrasada. Ela está acontecendo no tempo exato que precisa. Mas a mente cria comparações, cria expectativas, cria uma linha imaginária de
onde você deveria estar. E quando você não corresponde a essa linha, surge o sofrimento. Mas e se essa linha nunca existiu? E se você estivesse exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa ser aprendido? Essa pergunta não é para ser respondida rapidamente, é para ser sentida. Respire fundo por um instante e permita que essa ideia se acomode, sem pressa, sem necessidade de concluir nada. A paciência verdadeira começa quando você para de lutar contra o ritmo da vida. E aos poucos, você começa a perceber algo curioso. Quando você não força, as coisas começam a se alinhar de uma forma mais natural, mais orgânica, mais real. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você parou de interferir constantemente. E isso exige coragem, mais do que parece. Porque permanecer, sem garantias, sem respostas imediatas, sem resultados visíveis, é um tipo de silêncio que poucos conseguem sustentar. Mas é nesse silêncio que algo dentro de você amadurece. Algo que não pode ser apressado. Algo que não pode ser forçado. Algo que só pode ser vivido. E talvez você esteja começando a sentir isso agora. Existe um momento quase imperceptível entre aquilo que você sente e aquilo que você faz. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Porque tudo acontece rápido demais. Um pensamento surge, uma emoção aparece e imediatamente uma reação acontece, sem pausa, sem consciência, sem escolha. Mas quando você começa a observar com mais atenção, esse espaço revela algo profundo. Ele sempre esteve lá, silencioso, esperando ser visto. Lembro-me de um discípulo que tinha dificuldade em lidar com a própria raiva. Ele dizia: quando eu percebo, já falei o que não devia, já fiz o que não queria. Talvez isso soe familiar para você. Então, durante um período, pedi a ele algo muito simples. Não tente controlar a raiva, apenas observe o momento em que ela começa. No início, ele falhou várias vezes. A raiva vinha como uma onda e o levava junto. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ele voltou até mim e disse: eu consegui ver antes de agir. Por um instante, eu vi. E eu disse: esse instante é a sua liberdade. Perceba a profundidade disso. A liberdade não está em nunca sentir. Está em não ser arrastado automaticamente por aquilo que você sente. Nos ensinamentos contemplativos, esse espaço é muitas vezes descrito como presença consciente, mas não como uma ideia, e sim como uma experiência direta. Você não precisa eliminar emoções difíceis. Você precisa enxergá-las antes que elas se tornem ação. A neurociência também aponta algo interessante aqui. Existe um pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta, onde o cérebro ainda está processando o que acontece. Quando você treina a atenção, esse intervalo se expande e dentro dele nasce a possibilidade de escolha. Mas isso não acontece da noite para o dia. Assim como a árvore cresce silenciosamente, a consciência também se aprofunda, aos poucos. Agora observe algo em si mesmo. Quando você sente algo intenso, você tenta fugir, você tenta reagir, ou você consegue permanecer por alguns segundos. Não precisa responder com palavras, apenas observe. Houve uma tarde em que um grupo de discípulos discutia entre si. As vozes começaram a subir, as emoções se intensificaram, e um deles, em meio ao conflito, simplesmente se levantou e saiu. Mais tarde, ele voltou até mim e disse: eu senti a raiva crescendo, mas dessa vez eu vi antes e escolhi não continuar. Não foi fuga, foi consciência. Muitas vezes, o mundo vai te ensinar que reagir é força, mas na verdade, a verdadeira força está em não reagir automaticamente. Está em sustentar o que surge, sem se perder nisso. Nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, há uma imagem simples.
Ele compara a mente reativa a alguém que é atingido por uma flecha e depois, por conta própria, dispara uma segunda flecha contra si mesmo. A primeira flecha é o que acontece. A segunda é a forma como você reage. E muitas vezes é a segunda flecha que causa mais dor. Agora imagine como seria viver sem disparar essa segunda flecha. Não significa que não haverá dor, mas significa que ela não será amplificada pela reação inconsciente. Respire por um instante e volte sua atenção para dentro. Perceba o seu corpo, perceba o seu estado agora, sem mudar nada, sem ajustar nada. Apenas observe. Talvez exista uma leve tensão, talvez exista tranquilidade, talvez exista inquietação. Tudo isso pode estar presente e ainda assim você pode observar. Essa capacidade de observar, sem se fundir com o que surge, é um dos pilares do caminho contemplativo. E com o tempo, ela começa a transformar algo muito profundo dentro de você. Você deixa de ser levado pelas correntes e começa a sentir o fluxo sem se perder nele. Não é ausência de movimento, é presença dentro do movimento. E então, a vida começa a mudar de qualidade, não porque o mundo externo mudou, mas porque a forma como você se relaciona com ele se tornou mais consciente, mais espaçosa, mais silenciosa. E nesse silêncio, você começa a perceber algo novo. Algo que sempre esteve lá, mas que só pode ser visto quando você não reage imediatamente. Esse espaço é onde a consciência desperta. E você pode voltar para ele, sempre que lembrar, sem esforço, sem pressa, apenas voltando. Como quem retorna para casa, há algo ainda mais sutil, que começa a se revelar quando você permanece nesse espaço entre sentir e agir. No início, você percebe apenas o intervalo. Depois, você percebe a escolha. Mas com o tempo, você começa a perceber quem está observando tudo isso. E aqui, a jornada começa a se aprofundar de verdade, sem pressa, sem necessidade de entender tudo agora, apenas acompanhando. Certa vez, um discípulo se aproximou de mim após alguns meses de prática. Ele estava mais calmo, mais atento, mas havia uma dúvida em seus olhos. Ele disse: "Eu consigo observar meus pensamentos agora. Consigo perceber minhas emoções, mas então, quem é que está observando tudo isso?" Eu permaneci em silêncio por alguns instantes, não porque não havia resposta, mas porque algumas perguntas não devem ser respondidas rapidamente. Então eu disse a ele: "Continue observando, e essa pergunta começará a se dissolver." Talvez isso soe estranho à primeira vista. A mente quer respostas claras, definições, conclusões. Mas existem certas compreensões que não vêm como respostas, elas vêm como experiências. Agora, eu te convido a algo simples, mas profundo. Feche levemente os olhos por um instante, se puder, e observe. Um pensamento surge. Você percebe. Uma sensação aparece no corpo. Você percebe. Um som distante acontece. Você percebe. Tudo está sendo percebido. Mas o que é isso que percebe? Não tente responder com palavras, apenas sinta. E nos ensinamentos contemplativos, isso às vezes é chamado de consciência pura. Mas cuidado com as palavras. Elas podem dar a impressão de que isso é algo distante, complexo, inacessível. Mas na verdade, é o que há de mais próximo, mais imediato, mais presente. Você não precisa criar isso. Você já está nisso. Houve uma noite em que um discípulo insistia nessa pergunta. Ele queria entender, queria definir, queria chegar lá. Então eu o levei até o lago, mais uma vez. A lua estava refletida na água. E eu perguntei: "Onde está a lua?" Ele disse: "No céu." Então eu apontei para o lago. "E isso?" Ele respondeu: "É o reflexo." Então eu disse: "A mente é como a água, a consciência é como a lua.
Quando a água está agitada, o reflexo se distorce, mas a lua nunca se altera. Da mesma forma, seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, suas percepções mudam, mas há algo em você que permanece, observando tudo isso, sem esforço, sem forma, sem ruído. Na tradição de mestres contemplativos do budismo tibetano, essa natureza é descrita como algo claro e vazio ao mesmo tempo. Clara, porque percebe; vazia, porque não pode ser agarrada como um objeto. E isso não é uma ideia filosófica. É algo que pode ser visto diretamente, aqui, agora. Mas existe um obstáculo sutil. A mente quer transformar isso em conceito. Quer dizer, então isso é a consciência. E então, ela cria mais uma camada de pensamento. Mas o que estamos apontando aqui está antes disso, antes das palavras, antes das definições. É como tentar olhar diretamente para os próprios olhos, sem um espelho. Você não vê como objeto, mas sabe que está vendo. Respire por um instante e apenas permaneça, sem buscar, sem analisar. Talvez você comece a sentir algo diferente, um tipo de silêncio que não depende da ausência de sons, uma presença que não depende de esforço. E aos poucos, uma compreensão começa a surgir. Não como pensamento, mas como uma sensação direta de realidade. Você não é apenas o conteúdo da sua mente, você é também o espaço onde esse conteúdo aparece. E esse espaço não precisa ser criado. Ele já está aqui, sempre esteve. Mas foi ignorado. Porque a atenção estava sempre presa nas formas, nos pensamentos, nas histórias. Agora, algo começa a mudar. Você não precisa abandonar o mundo. Você não precisa fugir dos pensamentos. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você apenas começa a ver, com mais profundidade, com mais silêncio, e essa visão lhe começa a transformar tudo, de dentro para fora, sem esforço, sem pressa, como a água que aos poucos volta a ficar transparente, e talvez, sem perceber completamente ainda, você esteja começando a tocar algo essencial, algo que não pode ser perdido, porque nunca deixou de estar presente. Há um ponto na jornada em que algo começa a se inverter. Antes, você acreditava que precisava alcançar algo. Agora, começa a perceber que talvez precise apenas deixar de sustentar certas ilusões. E isso não acontece de forma brusca, não é uma ruptura violenta, é mais como um véu que vai se tornando transparente. Você continua vivendo, continua pensando, continua sentindo, mas algo mudou silenciosamente na forma como você se relaciona com tudo isso. Lembro-me de um período em que eu mesmo me sentia confuso. Apesar de anos de prática, havia ainda uma sensação sutil de esforço. Como se eu estivesse sempre tentando manter um estado de presença. Talvez você entenda isso. Aquela tentativa constante de estar consciente, que no fundo se torna mais uma forma de tensão. Foi então que um antigo mestre, com quem tive a oportunidade de aprender, me disse algo simples. Você está tentando segurar o céu com as mãos. Naquele momento, eu não compreendi totalmente, mas algo ficou. E dias depois, enquanto eu caminhava sozinho, isso se revelou. A presença não é algo que você segura, é algo que permanece quando você para de tentar segurar. Perceba a sutileza disso. Até mesmo a prática pode se tornar um apego disfarçado, uma tentativa de controle, uma busca por um estado ideal. Mas a realidade não exige que você esteja em um estado perfeito. Ela apenas se revela quando você não interfere constantemente. Nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, há uma orientação que muitas vezes passa despercebida: o caminho do meio. Nem repressão, nem indulgência, nem esforço excessivo, nem abandono. A sabedoria está no equilíbrio, mas não como um conceito fixo, e sim como uma sensibilidade viva. Você começa a perceber quando está forçando demais, e também
quando está se dispersando. E aos poucos, aprende a ajustar, não com rigidez, mas com escuta. Houve um discípulo que praticava meditação com extrema disciplina. Ele seguia horários rígidos, controlava cada detalhe e, ainda assim, estava sempre frustrado. Um dia ele me disse: "Eu faço tudo certo, mas não encontro paz." Então eu perguntei: "E quando você não faz nada, o que acontece?" Ele ficou em silêncio, porque nunca havia tentado isso. Na manhã seguinte, ele voltou diferente, mais leve, e disse: "Pela primeira vez eu não tentei meditar, eu apenas sentei e deixei estar." E naquele deixar estar, algo se abriu. A mente, quando não pressionada, naturalmente encontra um certo repouso. Não absoluto, não permanente, mas suficiente para revelar algo mais profundo. Agora observe isso em você. Quantas vezes você transforma até mesmo o descanso em esforço? Quantas vezes você tenta relaxar como se fosse uma tarefa? Percebe como a mente tenta transformar tudo em controle? Mas há um outro caminho, mais silencioso, mais sutil. Um caminho onde você aprende a confiar, não em ideias, mas na própria experiência. A psicologia contemporânea começa a reconhecer algo semelhante quando fala sobre estados de flow, momentos em que a ação acontece sem esforço consciente excessivo. Você não está tentando controlar cada movimento, mas também não está desconectado. Existe uma harmonia natural. E isso não acontece porque você forçou, acontece porque você saiu do caminho. Respire por um instante e solte qualquer tentativa de estar de um jeito específico agora. Não precisa estar mais calmo. Não precisa estar mais consciente. Não precisa melhorar nada. Apenas esteja. Talvez você sinta uma leve resistência. Talvez a mente diga: "Mas eu deveria estar fazendo algo." Observe isso também, sem seguir, sem rejeitar. E então, algo muito simples começa a surgir. Um tipo de presença sem esforço. Não é algo extraordinário, não é um estado místico, é algo quase comum demais e, por isso, raramente valorizado. Mas é exatamente aí que a profundidade começa. Porque quando você para de buscar estados especiais, você começa a reconhecer o valor do que já está aqui. E isso muda a direção da jornada. Você não está mais correndo atrás de algo distante. Você está se aproximando do que sempre esteve presente. Sem pressa, sem tensão, sem necessidade de chegar. Apenas permanecendo. E nesse permanecer, algo dentro de você começa a se reorganizar, naturalmente. Como se a própria vida soubesse o caminho, quando você deixa de interferir o tempo todo. E talvez, pela primeira vez, você comece a sentir isso com mais clareza. Há um momento na jornada em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser presença. No início você buscava silêncio para fugir do ruído. Agora, começa a perceber que o silêncio sempre esteve ali, mesmo no meio do barulho, mesmo no meio dos pensamentos. Isso pode parecer contraditório, mas observe com calma. Quando um som surge, existe algo que o percebe. Quando um pensamento aparece, existe algo que o reconhece. Esse algo não faz barulho. E é por isso que, aos poucos, você começa a notar. O silêncio não é o oposto do som. Ele é o espaço onde o som acontece. Lembro-me de uma noite em que um dos discípulos não conseguia dormir. A mente dele estava inquieta. Pensamentos indo e voltando. Preocupações sem fim. Ele veio até mim e disse: "Eu preciso de silêncio, mas não consigo encontrá-lo." Daí então eu perguntei: "O que você está ouvindo agora?" Ele respondeu: "O vento, alguns insetos, meus próprios pensamentos." E eu disse: "Ouça mais fundo." Ele ficou em silêncio, confuso no início, mas permaneceu. Depois de alguns minutos, algo mudou. Ele abriu os olhos lentamente e disse: "Existe algo atrás de tudo isso, algo quieto." Eu apenas assenti.
O silêncio que você busca não está na ausência de estímulos, está naquilo que nunca se agita. E quando você começa a perceber isso, uma nova relação com o mundo surge. Você não precisa mais fugir do barulho. Você não precisa mais controlar tudo ao seu redor. Porque você começa a reconhecer um lugar interno que não é afetado da mesma forma. Nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, há uma compreensão profunda sobre isso. A paz não vem da remoção do mundo, mas da transformação da relação com ele. E isso não é algo distante. É algo que começa aqui, neste instante. Respire com suavidade e perceba os sons ao seu redor. Não tente afastá-los, não tente interpretá-los, apenas escute. Agora, perceba também o espaço entre os sons. E mais profundamente, perceba aquilo que está consciente de tudo isso. Permaneça por alguns instantes, sem esforço. Talvez você comece a notar algo curioso. Os sons vêm e vão, mas aquilo que percebe, permanece. Os pensamentos surgem, mas aquilo que percebe não se altera. E então, uma sensação sutil começa a surgir. Uma estabilidade que não depende de condições externas. Isso não significa que você nunca mais será afetado, mas significa que existe um ponto de referência mais profundo. Algo que não oscila da mesma forma. Houve um período em que fortes ventos atingiram o mosteiro. As árvores balançavam intensamente. Algumas folhas eram levadas, galhos se moviam com força. Mas, ao observar mais atentamente, era possível perceber algo curioso. As raízes permaneciam firmes. A mente é como as folhas. O silêncio consciente é como a raiz. Quando você vive apenas na superfície, tudo parece instável, tudo parece urgente, tudo parece intenso demais. Mas quando você começa a se enraizar nesse silêncio, a experiência muda. Você ainda sente, ainda pensa, ainda vive, mas há uma base. E essa base não precisa ser construída. Ela já está aqui. A prática não cria o silêncio. Ela apenas revela o que sempre esteve presente. E quanto mais você reconhece isso, menos você depende de circunstâncias ideais. Menos você precisa que tudo esteja perfeito. Porque algo dentro de você já está em repouso, mesmo que a superfície ainda se mova. Agora observe como isso muda a forma como você lida com o dia a dia. Uma conversa difícil, um momento de incerteza, uma emoção intensa. Antes, tudo isso poderia te arrastar completamente. Agora, talvez exista um pequeno espaço, um pequeno silêncio. E esse pequeno espaço faz toda a diferença, porque é nele que a consciência permanece desperta. E aos poucos, você começa a confiar nisso, não como ideia, mas como experiência direta. E essa confiança não depende de palavras. Ela nasce do reconhecimento, silencioso, constante, real. E talvez você esteja começando a perceber isso agora. À medida que esse silêncio começa a se tornar mais familiar, algo inevitável começa a surgir. Você começa a perceber o quanto, durante toda a sua vida, esteve se agarrando, não apenas a coisas externas, mas a ideias, a expectativas, a formas de ser. E aqui, entramos em um território mais delicado, mais profundo. Não porque seja difícil de entender, mas porque toca diretamente na forma como você se enxerga. Lembro-me de um discípulo que certa vez me disse: "Eu tenho medo de perder quem eu sou, se eu continuar nesse caminho." E eu compreendi aquele medo. Porque em algum nível, todos nós sentimos isso. A mente constrói uma imagem, uma identidade, uma narrativa sobre quem eu sou. E então, passa a proteger isso com todas as forças. Mas observe com sinceridade, essa identidade é algo fixo? Ou ela está sempre mudando? Quem você era há alguns anos é exatamente o mesmo agora? Seus gostos mudaram, suas ideias mudaram, suas emoções mudaram. E ainda assim,
há uma sensação de continuidade. Um eu que parece constante. Mas quando você olha mais de perto, esse eu não é uma coisa única. É um conjunto de processos, memórias, reações, condicionamentos. Nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, isso é apontado de forma muito direta. Aquilo que chamamos de eu não é uma entidade fixa, é um fluxo. Mas não se apresse em aceitar isso como ideia. Observe. Quando um pensamento surge dizendo, eu não gosto disso, quem é esse eu? Quando uma emoção aparece e você diz, eu estou com raiva, onde exatamente está esse eu? Não tente responder com lógica, apenas investigue. Houve um momento marcante em minha própria jornada, em que essa investigação se tornou muito clara. Eu estava sentado sozinho, observando os pensamentos surgirem, e por um instante, algo mudou. Em vez de me sentir como o dono dos pensamentos, eles passaram a ser vistos como eventos, movimentos, fenômenos. E então uma pergunta surgiu naturalmente. Se esses pensamentos vêm e vão, como podem ser eu? Não houve resposta imediata, mas houve silêncio, um silêncio diferente. E nesse silêncio, algo começou a se dissolver. Não de forma assustadora, mas de forma leve, como se uma tensão antiga estivesse sendo liberada. Perceba, o apego à identidade não é apenas uma ideia. É uma sensação, uma contração, uma necessidade de ser alguém definido. Mas essa contração também pode ser observada. Agora, por um instante, leve sua atenção para dentro. Existe alguma sensação de eu aí? Talvez no peito, talvez na cabeça, talvez como uma tensão sutil. Apenas observe, sem tentar mudar. E então perceba, essa sensação também é algo que aparece. Se ela aparece, ela também pode desaparecer. E o que permanece? Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Ela precisa de espaço. Nos ensinamentos do budismo tibetano, há uma orientação muito clara. Não tente destruir o eu. Apenas veja através dele. Porque o problema não é a existência funcional de uma identidade. Ela é necessária para viver, para se comunicar, para agir no mundo. O sofrimento surge quando essa identidade é tomada como algo fixo, sólido, imutável. E então você começa a defender, a comparar, a temer perder. Mas quando você vê a natureza fluida disso, algo relaxa. Você ainda tem um nome, uma história, uma forma de existir. Mas há menos peso nisso, menos rigidez, menos necessidade de controlar tudo. E isso abre espaço para algo muito importante: compaixão. Porque quando você percebe que o seu eu é um processo, você começa a perceber que o dos outros também é. E então, o julgamento diminui, a rigidez diminui, e surge uma compreensão mais profunda da experiência humana. Todos estão lidando com suas próprias construções internas, suas próprias histórias, seus próprios medos. E isso muda a forma como você vê o outro. Não como um inimigo, não como alguém fixo, mas como um fluxo, assim como você. Respire por um instante e permita que essa percepção se acomode, sem pressa. Porque o que estamos tocando aqui não é apenas um conceito, é uma mudança na forma de ver a si mesmo e o mundo. E essa mudança, quando amadurece, transforma tudo. Silenciosamente, profundamente, sem necessidade de anúncio. Apenas acontecendo, como sempre esteve. Há um ensinamento que poucos compreendem no início da jornada e que mesmo assim sustenta tudo o que estamos construindo aqui, silenciosamente. Paciência. Não a paciência superficial, aquela que espera olhando o relógio, mas a paciência profunda, aquela que confia mesmo quando não vê resultado imediato. Deixe-me te contar algo. Havia um discípulo que veio até mim com grande frustração.
Ele meditava todos os dias, praticava, estudava, se dedicava. Mas dizia: mestre, nada acontece. Eu apenas observei seus olhos por alguns instantes. E então perguntei: você já viu uma semente crescer? Ele respondeu: sim. E eu continuei: você acha que a semente cresce porque você fica olhando para ela todos os dias? Ele ficou em silêncio. Ou será que ela cresce porque algo invisível está acontecendo no tempo certo? Esse é o ponto. A mente moderna foi treinada para esperar resultados rápidos, mas o caminho interior não segue essa lógica. Quando Siddhartha Gautama deixou o palácio, ele não despertou em poucos dias. Ele passou anos explorando caminhos, falhando, ajustando, até compreender algo essencial: o tempo interno não pode ser forçado. Você já percebeu isso em si mesmo? Quanto mais você tenta apressar um processo emocional, mais ele parece escapar. É como tentar fazer uma flor abrir puxando suas pétalas. Não funciona. Na tradição tibetana, há um conceito muito bonito chamado tempo natural. Significa que tudo, absolutamente tudo, tem um ritmo próprio. E sabedoria é reconhecer esse ritmo e caminhar com ele. Talvez uma parte de você ainda esteja esperando chegar lá. Mas chegar aonde exatamente? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela desmonta muita coisa dentro da mente. Porque muitas vezes, o que você chama de progresso é apenas uma ideia, uma imagem criada pela mente sobre como você deveria estar. E enquanto você tenta alcançar essa imagem, você ignora completamente o que já está acontecendo dentro de você. Respira. Agora, me diz com sinceridade: você consegue perceber pequenas mudanças em você, desde que começou essa jornada? Mesmo que sutis, talvez mais consciência, talvez mais sensibilidade, talvez uma inquietação diferente que antes não existia. Essas são sementes. E sementes não gritam quando crescem. Elas trabalham no silêncio. Existe também algo que preciso te dizer com honestidade. Nem tudo no caminho é confortável. Há momentos em que você vai sentir que está regredindo, que está mais confuso do que antes, que sua mente está mais barulhenta. Mas isso não é regressão, é revelação. Antes o ruído estava lá. Você apenas não percebia. Agora, você está começando a ouvir. E ouvir é o primeiro passo para compreender. Eu me lembro de um período da minha própria jornada em que tudo dentro de mim parecia bagunçado. Pensamentos surgiam com intensidade, memórias antigas voltavam, sensações desconfortáveis apareciam sem aviso. Eu pensei em parar. Pensei que algo estava errado. Mas um velho mestre me disse algo que nunca esqueci. Quando a água começa a clarear, é porque o fundo foi mexido. Aquilo mudou tudo. Porque eu entendi que o desconforto não era um sinal de erro, era um sinal de profundidade. Você já percebeu isso em si? Que às vezes, quanto mais você olha para dentro, mais coisas aparecem. Isso não significa que você está pior, significa que você está vendo mais. E ver mais exige paciência. Porque nem tudo se resolve imediatamente. Algumas coisas precisam ser apenas observadas por um tempo, sem pressa, sem julgamento, sem tentativa de consertar. Esse é outro ensinamento silencioso do Dharma. Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam ser compreendidas. E de compreensão não nasce da força, nasce da presença. Existe também um aspecto muito bonito nesse caminho, que é a confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança construída na experiência. Cada vez que você senta, cada vez que você observa, cada vez que você não foge, você fortalece algo dentro de si. Uma espécie de estabilidade, uma base. E essa base é o que sustenta tudo. Sem ela, a mente se perde em qualquer emoção. Com ela, você começa a atravessar as experiências com mais clareza. Mas isso não acontece da noite para o dia.
E está tudo bem. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Você não precisa chegar rápido, você precisa chegar presente. E presença não tem pressa. Agora, fica comigo por um instante, respira fundo e observa, sem tentar mudar nada. Apenas percebe que você já está aqui. E isso já é o começo de algo muito maior. No próximo trecho, vamos começar a tocar em algo mais profundo, algo que sustenta todas essas experiências internas, mas que raramente é questionado. Aquilo que você chama de eu. Vai com calma, a gente chega lá no tempo certo. Agora, caminhamos para um território mais sutil, não mais profundo no sentido de mais difícil, mas mais delicado, porque envolve algo que você carrega desde sempre e talvez nunca tenha realmente questionado. Aquilo que você chama de eu. Antes de avançarmos, não tente responder isso com pressa. Não transforme isso em um exercício mental rápido. Deixe essa pergunta repousar em você, como uma pedra lançada em um lago calmo. Quem é você? Não a sua história, não o seu nome, não o que você faz ou o que os outros dizem sobre você, mas você. Se isso parecer estranho, está tudo bem. Esse estranhamento é um bom sinal. Significa que você está começando a sair do automático. Durante muito tempo, eu também acreditava que sabia exatamente quem eu era. Tinha minhas preferências, minhas opiniões, minhas memórias, e tudo isso parecia formar algo sólido, coerente, fixo. Mas, com o tempo, algo começou a chamar minha atenção. Eu percebia que, dependendo do momento, eu era diferente. Em silêncio, eu era uma coisa. Em conflito, outra. Com medo, outra. Com alegria, outra completamente diferente. Então me perguntei, se eu mudo tanto, qual dessas versões é realmente eu? Essa pergunta me acompanhou por anos. E foi observando, não respondendo rapidamente, que algo começou a se revelar. Você já percebeu isso em si? Que existem múltiplas camadas dentro da sua experiência. Uma parte que pensa, outra que sente, outra que observa. E, às vezes, elas nem concordam entre si. Você pensa uma coisa, sente outra, e age de um terceiro jeito. Então, quem está no controle? Essa pergunta pode parecer desconfortável, mas ela é libertadora. Na tradição ensinada por Siddhartha Gautama, existe um olhar muito direto sobre isso. Ele não dizia, você não existe. Ele dizia algo mais sutil. Aquilo que você chama de eu não é fixo, nem permanente, nem independente. Ou seja, não é uma entidade sólida, mas sim um processo, um fluxo, como um rio. Você já olhou para um rio? Ele parece o mesmo, mas a água está sempre mudando. Agora, olha para si. Seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, seu corpo muda, suas crenças mudam. Então, o que exatamente permanece? Respira. Não precisa responder agora. Só observa. Existe algo muito curioso aqui. A mente tenta imediatamente criar uma resposta. Ela quer concluir, definir, rotular. Mas, talvez, a resposta não esteja em definir, e sim em ver. Na psicologia moderna, há estudos que mostram algo interessante. Grande parte do que chamamos de eu é construído por narrativas, histórias que contamos para nós mesmos. Eu sou assim. Eu não consigo aquilo. Eu sempre fui desse jeito. Mas essas histórias são observadas. E se são observadas, elas não podem ser aquilo que observa. Percebe a sutileza? Existe algo em você que percebe os pensamentos, que percebe as emoções, que percebe até a sensação de identidade. E isso não parece mudar da mesma forma, já percebeu? Quando você era criança, havia uma sensação de ser. Hoje, essa sensação ainda está aqui.
mas tudo ao redor dela mudou. Então, talvez o eu que você defende tanto não seja aquilo que você pensa. Talvez ele seja apenas um conjunto de processos acontecendo. E isso não é algo para acreditar, é algo para observar. Eu me lembro de um discípulo que chegou até mim profundamente confuso. Ele dizia: "Mestre, sinto que estou perdendo quem eu sou." E havia medo na voz dele. Eu apenas disse: "Talvez você esteja começando a ver que nunca houve algo fixo para perder." Ele ficou em silêncio por muito tempo, e aos poucos, o medo se transformou em curiosidade, depois em leveza. Por quê? Quando você percebe que não há algo rígido para proteger, algo dentro de você relaxa. Mas calma, não precisamos ir tão longe agora. Esse entendimento não vem de uma vez. Ele amadurece, assim como tudo que vimos até aqui. Por agora, fica apenas com isso. Observe. Quando um pensamento surgir, perceba. Quando uma emoção aparecer, perceba. Quando surgir a sensação de eu, perceba também. Sem tentar mudar, sem tentar concluir. Apenas veja como tudo aparece, permanece por um tempo e depois se transforma. Esse simples ato já começa a revelar algo profundo. Já no próximo trecho, vamos aprofundar ainda mais essa observação e começar a perceber algo que está por trás de tudo isso, aquilo que observa. Vai devagar. Esse caminho é mais sobre ver claramente do que entender rapidamente. Talvez agora você já consiga sentir algo diferente, não como uma ideia, mas como uma percepção sutil. Que aquilo que você chamava de eu não é tão sólido quanto parecia. E ao invés de isso gerar vazio, talvez esteja começando a surgir um espaço silencioso, onde pensamentos vêm e vão, onde emoções surgem e se dissolvem, e algo permanece, não como uma coisa, mas como uma presença. Não precisa entender isso completamente. Na verdade, quanto menos você tentar agarrar isso com a mente, melhor. Porque isso não é um conceito, é uma experiência. E agora, eu quero te convidar a não pensar mais sobre isso, mas a sentir. Então, se for possível, ajusta levemente sua postura. Pode ser sentado ou até deitado, se preferir. Mas deixa o corpo confortável, sem esforço desnecessário. Agora, feche os olhos, suavemente, e respira. Inspira pelo nariz, lentamente, e solta pela boca, sem pressa. Mais uma vez, inspira e solta, sem controlar demais. Deixa o corpo encontrar seu próprio ritmo. Agora, leva sua atenção para a respiração natural. Não precisa mudar nada, só observa. No ar entrando, o ar saindo, talvez você perceba o ar tocando o nariz, ou o peito se expandindo, ou o abdômen se movendo. Escolhe um ponto e apenas fica com ele. Se a mente se distrair, tudo bem. Percebe e gentilmente retorna. Sem julgamento. Agora, começa a perceber algo mais sutil. Entre uma respiração e outra, há um pequeno espaço. Um intervalo, quase imperceptível. Fica ali por um instante. Nesse espaço, não há esforço, não há história. Só presença. Agora, expande um pouco a atenção. Percebe os sons ao seu redor, sem rotular, sem identificar, apenas sons, surgindo e desaparecendo. Talvez um som distante, talvez algo mais próximo. Todos eles aparecem e vão embora. Assim como os pensamentos. Agora, leva a atenção para os pensamentos, mas não entre neles. Observa como se estivesse assistindo nuvens passando no céu. Um pensamento surge, fica por um tempo e desaparece. Outro vem e vai. Sem esforço, sem controle.
E agora percebe se existe algo que observa tudo isso. A respiração, os sons, os pensamentos. Não tente encontrar uma forma. Apenas percebe a sensação de estar consciente, de estar aqui, sem precisar definir. Apenas consciente. Se surgir qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer lembrança, deixa vir e deixa ir. Como tudo tem feito desde o início. Agora, leva uma leve atenção ao coração, sem imaginar nada específico. Apenas sente a região do peito e suavemente traz uma intenção, não como uma obrigação, mas como um gesto silencioso. Desejar bem para você mesmo. Sem palavras complicadas. Apenas uma sensação de cuidado. Talvez algo como que eu esteja em paz, sem repetir mecanicamente, só sentindo. Agora, se quiser, expande isso para alguém próximo, sem esforço, apenas incluindo. E depois, se estiver confortável, expande ainda mais para pessoas que você nem conhece, como ondas suaves se espalhando, sem pressa, sem expectativa, apenas permitindo. Agora, solta até isso e volta para o simples fato de estar presente, respirando, existindo, sem precisar ser nada específico. Fica aqui por alguns instantes. Silêncio. 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 E aos poucos, sem pressa, começa a perceber o corpo novamente. O peso, o contato com o chão, os pequenos movimentos da respiração. E quando sentir que é o momento, abre os olhos devagar, sem sair completamente desse estado, só trazendo ele com você. Percebe que nada especial aconteceu. E ainda assim, algo mudou. Um pouco mais de espaço, um pouco mais de clareza, um pouco mais de presença. Isso é o início de algo muito profundo. E no próximo e último momento juntos, vamos apenas integrar tudo isso de forma simples e encerrar essa jornada com a mesma calma com que ela começou. Agora, permanece por mais alguns instantes exatamente como você está, sem tentar voltar ao que era antes, sem tentar entender completamente o que aconteceu. Apenas percebe. Algo em você desacelerou, mesmo que sutilmente. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não esteja correndo atrás de uma resposta, mas descansando dentro de uma pergunta. E isso já é um sinal de maturidade interior. Ao longo dessa jornada, nós não construímos algo novo em você. Aí nós apenas removemos camadas. Camadas de pressa, camadas de distração, camadas de ideias rígidas sobre quem você deveria ser. E pouco a pouco, algo mais simples começou a aparecer. Presença, consciência, um espaço onde tudo acontece, mas nada precisa ser segurado. Lembra quando no início você talvez buscava uma resposta rápida, um estado ideal, um resultado final? E agora, talvez você comece a perceber que o caminho não é sobre chegar em algum lugar, mas sobre ver com mais clareza onde você já está. Siddhartha Gautama, ao final de sua jornada, não se tornou algo distante ou inalcançável. Ele apenas viu profundamente aquilo que sempre esteve presente. E isso também está disponível para você, não como uma promessa distante, mas como uma possibilidade, aqui e agora. Talvez você ainda vá se perder em pensamentos, talvez emoções intensas ainda venham, talvez dias difíceis apareçam. E tudo isso faz parte. O caminho não elimina a experiência humana. Ele transforma a forma como você se relaciona com ela. Antes, você era arrastado. Agora, você começa a observar. Antes, você reagia automaticamente. Agora, existe um pequeno espaço onde a consciência pode surgir. E esse pequeno espaço muda tudo. Mas lembra, isso não é sobre perfeição. Não é sobre nunca mais se perder.
é sobre perceber, cada vez mais rápido, quando se perdeu, e voltar, gentilmente, sem julgamento. Como fizemos aqui. Talvez a maior mudança não seja algo que os outros vejam, mas algo silencioso, dentro de você. Uma forma diferente de olhar, uma forma diferente de sentir, uma forma diferente de estar no mundo. E isso, com o tempo, transforma tudo ao redor. Agora, eu quero te dizer algo com muita simplicidade. Continue. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, mesmo quando a mente disser que não vale a pena, mesmo quando o caminho parecer lento demais, continue. Porque, assim como a semente, muita coisa está acontecendo onde você ainda não consegue ver. E no tempo certo, isso floresce. Se essa experiência fez sentido para você, se em algum momento você sentiu esse espaço, essa presença, leva isso adiante. Volta aqui quando precisar. Revisita esse estado. E se quiser continuar caminhando junto, você pode se permitir dar um pequeno passo. Se inscrever, acompanhar os próximos encontros, ou simplesmente guardar esse momento como um lembrete silencioso. Não como obrigação, mas como continuidade. Porque esse caminho não termina aqui. Ele começa, de verdade, quando o vídeo acaba. Agora, antes de nos despedirmos, leva uma última respiração. Consciente, inspira e solta. Percebe que você está aqui. E isso já é suficiente. Por agora, eu fico por aqui. Mas esse espaço que você tocou hoje continua com você. Cuide dele. E no próximo encontro, se assim for o seu tempo, nos veremos novamente. Em silêncio ou em palavras. Até breve.